Pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles que retomam um termo anterior de uma oração, projetando-o numa outra oração, evitando assim que o termo antecedente seja repetido. O papel do pronome relativo, então, é ocupar o lugar de um termo que apareceria em uma oração e desta forma ele estaria repetido, porque ele é aquele que faz referência a um termo antecedente, apresentado anteriormente em outra oração. O pronome relativo aparece em um período composto e a oração da qual ele faz parte é chamada de oração subordinada adjetiva, que estudaremos mais tarde. São pronomes relativos os pronomes o qual e suas variações, suas flexões, a qual, os quais, as quais, o pronome que, quem, onde, o pronome cujo e suas variações, cuja, cujos, cujas e etc. Exemplo: não conhecemos os alunos saíram. Observamos aqui dois períodos simples em que a expressão os alunos aparece repetida. Se fôssemos apresentar essas duas orações em um mesmo período, o termo continuaria repetido. A fim de evitar que essa repetição permaneça, o pronome relativo que ou outro pronome relativo pode ser empregado para substituir o termo que não desejamos repetir. É o que pode ser observado no terceiro exemplo. Não conhecemos os alunos que saíram. Que saíram faz referência ao termo antecedente, alunos. Podemos, inclusive, perguntar quem é que saiu. A resposta é: os alunos saíram. A palavra que deve ser classificada como pronome relativo e o papel dela é exatamente retomar o termo alunos, projetando para a oração que aparece depois, introduzida pelo que saíram. Não conhecemos os alunos saíram. A fim de evitar que o termo seja repetido, o pronome relativo então foi empregado. Este é o papel do pronome relativo. Emprego dos pronomes relativos. Primeiro, o pronome o qual. Ele sempre é pronome relativo, o qual e suas flexões, o qual, a qual, os quais, as quais. Sempre funcionarão como pronome relativo, e esse o que aparece antes da palavra qual é um artigo. Ele pode ser empregado em relação a pessoas ou a coisas. Ele pode retomar o antecedente, pode ser um substantivo ou um pronome, que indica pessoas ou coisas ou lugares. Exemplos: não conheço o rapaz o qual saiu. Quem é que saiu? O rapaz saiu. Não li a obra a qual você me indicou. Você me indicou o que? A obra. Os pronomes o qual e a qual retomam, então, os termos que aparecem anteriormente, os termos antecedentes. No primeiro caso, o qual recupera o rapaz, e no segundo caso, a qual retoma a obra, indicando pessoa e coisa. Importante reforçar a necessidade de observar se existe preposição ou não para ser empregada junto ao pronome relativo. No exemplo, não vi o rapaz do qual gosto. Observe a diferença entre o qual saiu e do qual gosto. No último caso, a preposição de mais o, do, foi empregada por causa do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. A preposição pedida pelo verbo gostar deve então ser introduzida antes do pronome relativo. Nos dois primeiros exemplos, o qual saiu e a qual você me indicou, não observamos preposição porque os verbos não pedem. No terceiro, porém, gostar pede a preposição de e ela foi empregada antes do pronome relativo.
Pronome relativo que. O pronome relativo que, ele é classificado também como um pronome relativo universal. Quer dizer, então, que ele pode ser empregado em qualquer situação para fazer referência a pessoas, a coisas, a lugares, e ele pode exercer outros papéis. Para que ele seja um pronome relativo, ele precisa funcionar recuperando um termo antecedente. O papel dele deve ser de retomar algum termo utilizado anteriormente, projetando para a oração seguinte. Na dúvida, podemos substituir a palavra que pelos pronomes relativos o qual, os quais, a qual, as quais. Justamente porque esses pronomes sempre são pronomes relativos. Uma vez em que esses pronomes puderem ser utilizados na frase, a palavra que também será um pronome relativo. Exemplos: não conheço o rapaz que saiu. Quem é que saiu? O rapaz. A palavra que faz referência ao antecedente rapaz, recuperando esse termo e projetando para a oração que aparece depois, que saiu. Não li a obra que você me indicou a obra. O mesmo acontece nesse exemplo. A palavra que recupera a palavra obra, evitando que ela seja repetida e faz com que ela apareça por meio da presença do pronome relativo que na oração seguinte, que você me indicou. Observem que esses exemplos são os mesmos anteriormente apresentados e poderia ser substituído o que por o qual. Não conheço o rapaz, o qual saiu, o qual concordando com o rapaz. Não li a obra, a qual você me indicou, a qual concordando com obra. Se utilizássemos não conheço os rapazes, os quais saíram, não li as obras, as quais você me indicou. A palavra que então deve ser classificada nesses exemplos como pronome relativo. O terceiro exemplo é semelhante ao que foi anteriormente apresentado em função da presença da preposição de. Não vi o rapaz de que gosto. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. A preposição, então, foi empregada antes do pronome relativo que. Se, por exemplo, substituíssemos o verbo gostar pelo verbo amar, a preposição, então, não seria utilizada. Não vi o rapaz que amo. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa sem a necessidade da preposição. A preposição, sendo empregada antes dos pronomes relativos, será estudo de um material posterior, quando trabalharemos com regência verbal e regência nominal. Pronome relativo quem, empregado apenas em relação a pessoas. O antecedente do pronome relativo quem precisa ser um substantivo, um pronome que faça referência a pessoas, e ele é sempre um pronome relativo preposicionado, independentemente da preposição pedida ou não pelo verbo. O pronome relativo quem sempre será acompanhado de uma preposição. Exemplos: não vi a menina de quem você falou. Nesse contexto, quem fala, fala de alguém. Como o antecedente do pronome relativo é a palavra menina, que faz referência à pessoa, o pronome relativo quem pode ser empregado. O mesmo acontece em este é o rapaz de quem eu gosto. Quem gosta, gosta de alguém. Rapaz é um termo que faz referência à pessoa. Quem, então, pode ser empregado. Nesses dois exemplos, poderiam ser também empregados os pronomes o qual, observando a sua variação para concordar com o termo retomado pelo pronome relativo, e também caberia o pronome que, observando aí a necessidade, nos dois casos, da presença da preposição. No primeiro exemplo, ficaria não vi a menina da qual você falou ou de que você falou. E no segundo, este é o rapaz
Agora, do qual, para concordar com o rapaz, eu gosto, ou de que eu gosto. Pronome relativo onde é usado para indicar lugar, a ideia de lugar, lugar mesmo, físico e fixo. Escola, rua, país, estado, tem que ser físico e tem que ser fixo. Não pode indicar a ideia de movimento, de deslocamento. Isso em relação ao pronome relativo onde. Pode ser substituído por em que, no qual, na qual. Quando houver dúvida sobre o emprego do pronome relativo onde, é possível fazer a substituição pelas expressões em que, no qual e na qual. Exemplos: esta é a casa onde moro. Quem mora, mora em algum lugar. Lugar, físico e fixo. Morar não indica movimento, não indica deslocamento. Onde recupera o substantivo casa, ele então foi empregado corretamente para fazer referência ao substantivo que indica uma ideia de lugar. E o pronome onde, nesse contexto, poderia ser substituído por em que e na qual. Esta é a casa em que moro, esta é a casa na qual moro. No segundo exemplo, não conheço o bairro onde você está. Quem está em algum lugar. A ideia é de lugar e é fixo, porque o verbo estar não indica movimento, não indica deslocamento. Bairro é o substantivo antecedente recuperado pelo pronome onde. O pronome então foi usado corretamente e poderia ser substituído por em que e no qual. Não conheço o bairro em que você está. Não conheço o bairro no qual você está. No qual, concordando com bairro, que é masculino singular, e no exemplo de cima, na qual, concordando com casa, que é feminino singular. O terceiro exemplo apresenta a preposição a antes do pronome relativo onde, porque agora o verbo utilizado na segunda oração é um verbo que indica movimento. Não conheço o bairro aonde você irá. Quem vai a algum lugar. Pede a preposição a, o verbo empregado, e essa preposição precisa ser apresentada antes do pronome relativo. Onde, então, deve apenas ser usado quando fizer referência a lugar e não indicar movimento, não indicar deslocamento. Já o pronome aonde, a combinação entre a preposição a e o pronome onde, só pode ser empregado quando o verbo da oração a que ele pertence, da qual ele faz parte, indicar movimento, indicar deslocamento. Importante, então, observar a transitividade, a predicação dos verbos empregados. Por último, nesse material, falaremos sobre o pronome cujo e flexões, cujo, cuja, cujos, cujas. Usado apenas para indicar posse e é sempre posicionado antes de um substantivo. Na verdade, o pronome cujo e suas flexões eles vão ser sempre empregados entre dois substantivos, porque ele vai estabelecer a ideia de posse de um em relação ao outro. Exemplo: as alunas cujos pais faltaram à reunião serão suspensas. Nós temos aqui duas orações. As alunas serão suspensas e os pais das alunas faltaram à reunião. Observe que o pronome cujos aparece entre dois substantivos, alunas e pais. Ele estabelece a ideia de posse em relação ao termo antecedente, pais das alunas, em relação ao termo antecedente, né, a ideia da posse. Mas ele vai sempre concordar com o termo que aparece depois. Observe que ele faz concordância com pais. Se eu, por exemplo, trocasse pais por mães, eu diria as alunas cujas mães. Se eu tivesse, em vez de pais, a palavra pai, as alunas cujo pai, e assim por diante. A relação de posse existe entre os dois termos e a concordância vai ser sempre feita com o termo que aparece depois.
Outra coisa importante sobre o emprego do pronome cujos e suas flexões é que não é permitido o emprego de artigo depois do pronome cujo e variações. As alunas cujos pais, algumas pessoas acreditam necessitar de um artigo depois do pronome, entre o pronome e o segundo substantivo, o que não é permitido, o que é proibido. Cujo e flexões, então, só pode ser empregado quando a ideia expressa pela frase indicada foi ideia de posse. Os pronomes relativos são empregados nas orações subordinadas adjetivas e esse assunto será estudado posteriormente.